Colocar. Exatamente 1 hora atrasado e separar em 20 minutos. 20 minutos. Senão nós vamos ficar mais que Boa noite a todos. Fim de curso, mas começo de carreira, né? Exatamente, vai lá. Enquanto ele carrega aqui, eu só vou aproveitar a oportunidade que ontem a gente fez algumas secções na cervical. Eu consegui fotografar a alça cervical. E eu fiquei surpreso que a maioria dos residentes não sabia, não conhecia a alça cervical e qual que é a importância dela no acesso. Eu aproveitei a aula dos colegas, eles não comentaram que é motivo de por que o doente se queixa de disfagia nesse tipo de acesso. Então a alça cervical são ramos do plexo cervical C1, C2, C3 que inervam a musculatura extrínseca da laringe e fazem a depressão da laringe na deglutição. Então, eles inervam toda essa região da musculatura dos músculos infraioídeos. Então, normalmente na altura de C6, a gente consegue ver a maior inervação deles aqui, né, no cruzamento da alça. Aqui, ó, nessa região aqui, a altura de C6, C7. Então, nesses níveis mais baixos, a gente encontra uma concentração maior desses nervos da alça cervical e a lesão deles pode causar disfagia, né? É um dos motivos de disfagia, além da manipulação. E a gente dissecou 4 peças e ontem eu consegui achar em 2. A gente preservou e eu esqueci de fotografar, só no final que eu lembrei, aproveitei e tirei a foto aqui de uma das peças, né? Então aqui é a região, aqui é medial, aqui é lateral, e aqui já tinha sido feito o acesso, a gente preservou aqui, e aqui está toda a musculatura infraioide, só que esse cadáver um pouco mais obeso tinha bastante gordura. Mas então, só para lembrar, quando vê esses nervos cruzando o acesso, tentar preservar o máximo possível para evitar a disfagia. Nesse tipo de cirurgia que é uma das queixas mais comuns, mais do que até a disfonia. Tá? Só para aquele take-home message. Então vamos falar sobre o mistilífio, né? Então, que é uma artrodese transforaminal, minimamente invasiva. E a gente tem que pensar que a artrodese é intersomática. Então, porque o acesso é muito restrito, né? E qual que é o objetivo? O objetivo são 3, são os 3 pilares da cirurgia espinhal quando a gente fala em doença degenerativa, que é descomprimir, estabilizar e corrigir a deformidade. Nesse contexto de degeneração, o mistilífio é para a correção de deformidades segmentares. Não estamos falando das deformidades globais, como o Vinícius falou. Então, a indicação clássica do mistilífio é a discopatia degenerativa. Então, a gente considera o tratamento quando tem dor axial ou radicular numa discopatia em fase tardia. Aquele doente que tem dor axial ou dor radicular há mais de 1 ano e com falha de tratamentos conservadores, né? Indicar em 1 ou 2 segmentos adjacentes. Classicamente não se indica para mais do que 2 segmentos, porque aí perde um pouco o sentido da cirurgia ser minimamente invasiva. Tomar o cuidado de não indicar para pacientes que tenham perda de altura discal maior do que 50% do original. Por quê? Porque o ganho de altura é pequeno. Então, quando a gente usa a classificação de Pifferman, de degeneração discal, eu classifico de 1 a 4 uma boa indicação para o mistilífio. O 5, que é o colapsamento discal, eu não recomendo fazer com essa técnica, né? E lembrar sempre da qualidade óssea preservada, não indicar em pacientes com perda de massa óssea. Outras indicações, quando se quer fazer artrodese, em hérnias discais, espondilolistese e cenose do canal também está indicado. Tá? Mas lembrar que a indicação clássica é para a doença degenerativa. Aqui eu vou falar rapidamente do conceito de instabilidade, porque a doença degenerativa, a gente trabalha com o conceito de estabilidade crônica e não instabilidade aguda, que é, por exemplo, fratura, doenças metastáticas. Então, com o conceito de instabilidade crônica, é aquele conceito de Benson de estabilidade glacial. O que é? É aquela progressão lenta da deformidade, né? Então, perda de altura. E qual que é a grande característica da instabilidade crônica? É a dor, né? Aquela dor tipo mecânica. Então, acreditar que o doente, quando tem dor crônica mecânica, ele tem uma estabilidade crônica.
né? E o diagnóstico, basicamente, é clínico, associar as imagens de degeneração com o sintoma de dor crônica, tipo mecânica, né? Então, o conceito de fazer artrodese nesses casos é a prevenção da deformidade, prevenção do achatamento discal e a prevenção da instabilidade do segmento, que é motivo de dor crônica. Porque ainda existe muito estigma, né, em artrodese para dores tipo axial. Então, doente que é jovem, meu conceito é contrário de quando eu aprendi, quando eu era um pouco mais jovem, de que não se fazia artrodese em jovem porque você vai fixar essa articulação. Hoje é o contrário, porque ele é jovem, ele tem uma expectativa maior, até de atividade física, então a gente prevenir essa deformidade, estabilizar o segmento e prevenir de ter dor crônica, né? Só rapidamente sobre doença discal adjacente, aquela doença do disco adjacente, um dos motivos que se ficou com esse estigma de artrodese é por conta da doença do disco adjacente. Mas os trabalhos que falavam muito disso era para quando se tinha, se fazia muita artrodese pós-lateral, sem correção da deformidade, sem o ganho de altura. Então, quando a gente corrige deformidade e dá o ganho de altura e restabelece a lordose, a gente minimiza a doença adjacente. Então, sobre essas considerações iniciais sobre a indicação, né, que é a doença degenerativa, e preservar o segmento, a estabilidade e a deformidade, então vamos falar as vantagens do Mistilif. Primeiro em relação ao Tilif aberto e depois em relação à via anterior. Como já foi falado, né, tem menos lesão de tecido, porque a gente minimiza a exposição é só o local do forame, onde a gente vai abordar o disco, então tem menos lesão de tecido, menos sangramento, tem menos dor pós-operatória, a recuperação é mais rápida e o custo global da cirurgia é menor. Em relação à via anterior, a vantagem é que é uma via única extracavitária. Tem menos morbidade, a gente sabe que as vias anteriores têm uma morbidade muito grande, a gente não precisa do cirurgião de acesso e o custo também é infinitamente menor, né? Agora as desvantagens, não vim aqui para defender a técnica, mas mostrar realmente qual que é uma ferramenta para que serve. Então, como eu já falei, não serve para deformidades globais, é só deformidade do segmento, um ou dois segmentos, né, discos colapsados, achatados e aqueles flatbacks segmentares, né. Quando tiver discos muito colapsados, com a perda maior do que 50%, eu sugiro realizar o ALIF. E vocês viram a cirurgia de ALIF aqui ontem, né? Eu queria ver se vocês conseguem entender por que o TLIF não dá um ganho de altura tão bom quanto o ALIF. Vocês conseguem entender vendo a cirurgia ontem? Valendo R$100 para quem me explicar. Como? Por causa do ligamento longitudinal anterior. Exatamente. Ele prestou atenção. Por quê? O ALIF, eu abro o ligamento longitudinal anterior. O TLIF, eu faço a distração tanto com o anterior quanto o posterior intactos. Então eu tenho um limite de abertura desse espaço. Então eu não consigo colocar um queijo muito alto. Então essa é a grande limitação dessa técnica, que eu faço o implante do queijo com os ligamentos intactos. As complicações, as mais comuns, né? A mais comum é a desestesia transitória, porque a gente trabalha direto no forame. Então a gente está muito próximo do gânglio e da raiz descendente cruzando o canal. Então é muito comum ter esse tipo de complicação. O doente, depois de alguns dias, começa a ter dor, parestesia, mas isso normalmente é transitório. Quanto menos se mexe na zona do forame, próximo ao pedículo, menos se tem esse tipo de complicação. Agora, lesões radiculares, permanentes, são mais raras e é devido ao erro técnico mesmo, normalmente na passagem do queijo. Pode acontecer mau posicionamento de parafusos, o Franz mostrou a técnica, tem que seguir rigorosamente. Migração de queijo também pode acontecer se tirar pouco disco. Então o preparo do espaço discal tem que ser bem feito, né? As complicações tardias é pseudoartrose, então falha de consolidação óssea do segmento. Pode aparecer com osteólise ao redor dos parafusos e afundamento do queijo, né? O subsidence. Como é que está o tempo aí? 5 minutos. Só mais 5? Falta 5. Vai. Então, lembrar, mais importante do que o passo a passo
é saber a anatomia, né, do trajeto da raiz, porque a gente vai trabalhar ali no forame, espaço muito pequeno, né? Então lembrar dos andares discais, né? O primeiro andar discal, o segundo foraminal, a gente vai trabalhar no primeiro andar, né? E lembrar que a raiz segue um trajeto aqui dentro do forame, tá? A gente vai trabalhar aqui, no primeiro andar, na zona do triângulo de Cambin. Por que é importante? Porque se a gente tiver essa visão aqui, a gente tem que saber em quais pontos estão a raiz dentro do forame. Então, quanto mais você conhecer o trajeto, melhor para se identificar. Porque se eu cair um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para medial, eu já não consigo fazer a cirurgia. Então, o conhecimento da anatomia é importante. Aqui só para mostrar, né, que a gente trabalha na altura do disco. Então, o marco principal do disco é o ombro da raiz e nunca trabalhar na região do pedículo, né? Então, as etapas, né? Então, a gente aborda sempre o disco pelo lado mais sintomático, onde o doente tem aquela dor radicular preponderante. Sempre tem um lado que é mais sintomático. Não fazer o acesso pelo lado que não tem sintoma, né? Então, selecionar casos com altura discal até 50% de perda de altura. Aí, inicia-se passando os fios guias, os implantes dos parafusos contralaterais primeiro. Por quê? Porque eu preciso, para introduzir um cage dentro do espaço, eu preciso de abrir esse espaço, para colocar um cage maior do que o espaço que está inicial, né? Então eu preciso fazer uma distração. E qual a maneira que eu consigo distrair? Com os parafusos contralaterais. A gente faz um acesso, então, ao Wiltz, que é paramediano no lado mais sintomático, para tirar o disco, né? A gente disseca até as facetas. Então o ponto que a gente tem que entrar é em cima das facetas articulares. Aí faz-se uma facetectomia inferior, que é a faceta mais medial, e depois uma facetectomia da faceta superior. Aí faz a dissectomia pelo forame, a preparação do platô importante, para receber o enxerto ósseo, e o implante do cage, né? E é importante no final fazer uma compressão do segmento para restabelecer a lordose. Existe um conceito que diz que o TLIF é uma cirurgia que ela é cifótica. Depende de como que se coloca o cage, né? Então aqui para mostrar algumas complicações, um doente que fez uma cirurgia e volta depois de 6 meses ou até 1 ano, voltar a ter sintoma de dor axial e aparecer esse tipo de imagem, né? Esse que é o suicide, o cage começa a entrar dentro do platô, é um sinal de pseudoartrose. Aqui é uma imagem de uma paciente que desenvolveu uma desestesia pós-operatória, começa a ter dor radicular e normalmente em alguns trechos, alguns segmentos começa a ter edema e até hiperemia. Então é um sinal já de manipulação excessiva da região do forame. E essa outra imagem é aquela osteólise ao redor dos parafusos, que também é um sinal de pseudoartrose, né? Aqui, que o Franz já comentou, vou falar rápido. Se o seu parafuso ou seu fio cruzou ou encontrou a linha média no plano frontal, você cruzou o recesso lateral e não ultrapassar o terço anterior do corpo vertebral no perfil. Essas são as posições mais seguras de deixar os implantes. Então a gente entra com o parafuso, com o fio guia no ponto médio do transverso, é o ponto de entrada na pele, e encontra a borda lateral do pedículo, que é essa figura aqui. Encontrou, então a gente vai de 9 horas até as 3 horas, que é a linha mediana do pedículo. Nessa incidência eu tenho que estar pelo menos aqui no ponto médio do corpo vertebral, para garantir que eu não cruzei o recesso lateral. E nesse momento a gente faz uma estimulação, uma eletromiografia intraoperatória, para garantir, além do que a imagem, que não houve cruzamento do recesso. Aí implanta os parafusos do lado contralateral e no lado ipsilateral sintomático, faz uma dissecção romba em cima das facetas articulares e pode usar qualquer tipo de afastador, né? Esse caso aqui é um Casper, e os parafusos contralaterais implantados para fazer a distração do segmento no momento do implante do cage. E a imagem que a gente fica é essa, por isso precisa conhecer bem. A gente só fica com a imagem das facetas, né? Então a faceta aqui
A inferior, que é medial, a lateral, que é a superior, e a pars interarticular. São esses 3 pontos de referência só que eu tenho para fazer a cirurgia. Aí faz a facetectomia inferior primeiro, eu fico com essa imagem aqui, a face articular da superior. Aí tem que retirar a superior para enxergar o disco. Então essa imagem aqui, é isso aqui que eu tenho que tirar. A inferior primeiro, depois a superior. Então os passos são esses aqui. Tira a inferior em L e a superior fazer um corte transversal. O cuidado para tirar a superior, qual que é? É não violar o pedículo. O pedículo está seguindo exatamente aqui o transverso. Então não pode cortar muito para baixo, não viola o pedículo. E para tirar a superior, não tirar muito a pars interarticular, que vai expor o gânglio e pode ter aumento de sintoma de desestesia pós-operatória. Para achar o disco, feita a facetectomia, o melhor lugar para se procurar o disco é aqui, próximo ao pedículo, que é onde tem o corte da faceta superior, porque é onde eu estou mais longe do gânglio e da raiz descendente dentro do canal. Aí aqui essa imagem eu coloquei para mostrar, né? Que esse sistema é um dos que eu mais utilizava, porque ele permite uma distração tanto contralateral com os parafusos, quanto in situ do próprio segmento do lado que eu estou fazendo a dissectomia. Então eu posso distrair dos dois lados, então eu tenho um ganho de abertura maior, né? Mas então aqui eu estou mostrando, estou fazendo a distração do segmento contralateral para implantar o cage. Então o espaço tem que estar maior do que o cage para eu colocar. Ele tem que entrar como uma gavetinha, né? E lembrar de seguir sempre um trajeto oblíquo, porque eu já estou aqui praticamente na zona extraforaminal. Então se você entrar muito reto, você não vai entrar dentro do disco. Então eu tenho que direcionar esse cage para o lado contralateral. E essa imagem do lado é para mostrar, né? Daqui dá para ver direitinho que o espaço que eu criei está maior que o cage, para ele entrar e poder ele ser rodado. Por quê? A posição dele, a ideal é essa. É ele no centro do espaço discal e pelo menos na frente do ponto médio do espaço discal. Para quê? Para eu poder contrair, comprimir atrás e fazer a lordose do segmento, não deixar o segmento cifótico. E após implantado o cage, eu faço a passagem do parafuso do lado que eu fiz o TLIF, né? Que eu fiz a dissectomia. Então era isso. Essas imagens, quem quiser depois, pode baixar o livro. Né? Se você fosse trazer o livro. Eu não tenho mais, eu não fiz. Está caro. Então, quem quiser pode fotografar aqui, ó, e baixar o livro, as imagens estão disponíveis lá. Você tem uma disciplina, vou vender. Foi bom o tempo, não? Foi bem. Eu falei muito rápido, quem quiser tirar uma dúvida pode perguntar. Você tem vários furos para cada um desses parafusos aí. Você junta todos esses furos, você dá a incisão. Ah, sim. Isso é uma pergunta muito pertinente. Eu costumo emendar a incisão. Por quê? Porque quando se faz só aquele furinho, eu não consigo dar ponto na aponeurose. Eu já tive casos de eventração até de músculo ali. O doente falou, doutor, tem uma bola aqui. E aí eu prefiro prezar a qualidade da sutura do que a estética. Eu acabo emendando, eu emendo mesmo, faço uma incisão única de cada lado. Ok. Mais alguma pergunta? Eu ia perguntar, mas era isso mesmo, da incisão. Então até por isso que eu falo para não fazer mais do que 2 níveis, né? Você começa a fazer 3, aí já perde um pouco do sentido da cirurgia, porque fica duas incisões enormes assim. Então, 1 e 2 segmentos mesmo. Peço ao doutor Ídaro fazer as considerações finais. Obrigado, Rodrigo. Muito bom, eu tenho. Oi?